Bom, pessoal, essa é a nossa aula 3. E nessa aula 3 nós vamos falar sobre tipo de dados e variáveis. Conceito bem importante aí para a gente iniciar nossos primeiros passos, dar os nossos primeiros passos na programação, tá? Então, vamos fazer uma analogia para a gente entender como isso funciona. Quando a gente abre a nossa geladeira, a gente se depara com a variedade de recipientes, né, que varia de forma de acordo com o produto que está dentro dele. Então, por exemplo, a gente tem copos e garrafas para armazenar líquidos, né? A gente tem uns buraquinhos ali somente para guardar os ovos, né? A gente tem umas vasilhas de plástico para guardar uma variedade de produtos, que pode ser alimentos sólidos, uma carne, ou pode ser uma salada, né? E eles têm formas como quadrados, redondos, altos, baixos. Então, esses recipientes, eles variam de acordo com a natureza dos produtos que a gente quer armazenar dentro dele, certo? Então, se a gente observar, um recipiente, ele não é desenvolvido para guardar um tipo específico de produto, né? Mas sim para guardar uma gama de produtos com características iguais. Então, dentro de uma garrafa eu posso colocar um suco, eu posso colocar água, né? Dentro de uma tapozinha eu posso colocar carne ou também posso colocar frutas cortadas ali dentro, né? Então, os nossos recipientes, eles variam de acordo com a natureza do que a gente está querendo colocar dentro dele. Na programação, quando a gente está querendo armazenar alguma coisa, a gente precisa também conhecer a forma para poder armazenar nos recipientes. Então, precisamos conhecer a natureza, e essa natureza dos dados a gente chama de tipos de dados. Do produto, né, que geralmente são dados que a gente quer armazenar no computador, que queremos guardar num recipiente. Esse recipiente a gente chama de variável, e a gente vai ver mais daqui a pouco. Então, a gente precisa dizer isso. Então, toda vez quando a gente vai armazenar alguma coisa no computador, nós precisamos conhecer o que nós vamos armazenar, né? Dizer ao computador o que nós vamos armazenar, tá? Para que ele possa entender a natureza do que ele vai colocar dentro do recipiente, tá bom? Então, toda vez que queremos armazenar alguma coisa na memória do computador, precisamos dizer ao computador a natureza desse dado, né? Então, quando a gente está desenvolvendo um programa, a gente precisa, por exemplo, armazenar uma nota, depois armazenar outra nota, e aí a gente precisa somar essas duas notas para mostrar uma média, por exemplo. Então, para o computador, nós temos que dizer que tipo vai ser essa nota. Ela vai ser uma nota inteira? Ela vai ser uma nota do tipo real? Né? E aí, para o computador entender com que ele está trabalhando. Então, os formatos de dados em C, eles são conhecidos como tipo de dados básicos. Então, a gente pode ser um char, pode ser um int, pode ser um float, pode ser um double. Por exemplo, se eu quero armazenar um nome na memória do computador, qual a natureza desse nome? É um caractere, né? Nome é caractere. Então, eu posso dizer que ele é do tipo char. Se eu quero armazenar uma idade, por exemplo, qual a natureza desse dado? Né? A natureza dele é do tipo inteiro, porque quando eu vou dizer para uma pessoa o meu nome, eu não digo para ela que eu tenho 33 anos e meio. Eu digo que é de uma forma inteira. Da mesma coisa quando eu vou dizer a minha altura. A minha altura eu não digo, eu tenho eu só digo metro. Eu também digo metro e centímetro. Então, ela é do tipo real, que aí a gente diz que ela é do tipo float, né? O tipo double também é do tipo real, mas ela consegue armazenar informações maiores do que um float, né? Então, aqui a gente vai discutir um pouco melhor na hora que a gente for trabalhar com variáveis. Então, é importante a gente saber que os tipos de dados se referem à natureza do dado que a gente está querendo armazenar no computador, né?
Então, a gente quer, como na analogia que eu acabei de fazer, a gente está querendo se referir à forma desse dado. É uma forma inteira? É uma forma real? É um caractere? Então, a gente precisa dizer isso para o computador. Tá? Então, nesse caso agora, a gente aprendeu a forma. Agora, nós vamos ter que trabalhar com o recipiente, porque toda vez que eu for armazenar uma informação no computador, na memória, eu preciso dizer a forma e o nome desse meu recipiente, tá bom? Variáveis. Sempre que desejamos guardar um valor que iremos utilizar depois, né, devemos guardar utilizando variáveis. Se eu vou guardar uma nota, eu preciso guardar esse valor na memória, então eu tenho que criar uma variável, né, que a gente pode pensar como se fosse uma gavetinha, em que a gente vai colocar um dado ali dentro para quando a gente precisar a gente pega. Então, uma variável nada mais é do que um pedaço da memória que reservamos para guardar um valor. Tá? No mundo real poderia ser análogo a uma caixa onde guardamos objetos, onde pode ir lá pegar depois. Olha só. Pode ser uma gavetinha, né? A gente pode pensar como uma gavetinha em que a gente coloca esses dados lá, em que na gaveta 1 vai ter um tipo de dado, na gaveta 2 vai ter outro, na gaveta 3 vai ter outro. Quando eu quiser, eu volto ali e pego. No computador, a gente precisa também, a gente tem as gavetinhas, né, que a gente chama de variáveis, e nas variáveis nós precisamos definir a natureza delas, se é do tipo inteiro, se é do tipo float ou do tipo char. Por exemplo, se eu vou guardar uma idade, então eu posso dar um nome para essa variável, ou seja, um nome para um espaço na memória, e eu tenho que dizer também se esse nome é de que tipo, se é inteiro, se é float ou char. A gente já viu que o nome é char, né? Então, observem aqui na memória como é que vai ficar. Eu quero armazenar um valor 10 em uma variável x. Então, eu tenho que identificar, né, o nome da minha variável, que é um espaço na memória, como x, e lá dentro eu vou colocar o 10. Eu quero armazenar outro valor, então eu coloco aqui o nome da minha variável e depois eu armazeno o valor lá dentro. E assim por diante. Como o próprio nome diz, o valor de uma variável pode mudar ao longo da execução de um programa. Tá? Então, às vezes, a gente pode inicializar uma variável com 0 e, de repente, lá ela pode receber um outro valor. Por exemplo, imagine uma variável com o nome dela seja nota 1 e a outra variável nota 2. Então, elas vão receber dois números aí. Tá? E eu vou ter uma variável soma. A variável soma só vai receber um valor depois que eu somar as duas primeiras notas. Então, inicialmente ela estava com 0 e depois ela foi e recebeu a soma. Então, veja, variou o seu valor, né, da variável. Em C, nós precisamos sempre definir uma variável antes de usá-la. A definição de variável é feita utilizando a seguinte sintaxe. Olha, eu declaro o tipo dela, tá vendo? Se ela vai ser inteira, se vai ser char ou float. Então, eu declaro a forma do meu recipiente e aí eu dou um nome para esse meu recipiente aqui, que é var, tá? Olha só, a forma aqui, o nome do recipiente I. A forma, o nome do recipiente CHI1, CH1, novo, char e assim por diante. Vamos fazer um exemplozinho lá no nosso código. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma variável que o nome dela é num e eu vou armazenar nela o valor 1, 2, 3. Então, eu já declarei o tipo dessa variável, é do tipo inteiro. Olha só, 1, 2, 3 é um número inteiro, né? Então, tem que declarar o tipo, o nome dela e depois eu coloco um valor. Coloquei esse método aqui, né? Só para eu mostrar o valor do número. Esse daqui é um caractere especial aqui, porcentagem D, significa que esse primeiro número vai aparecer aqui no texto lá embaixo.
e o valor seguinte a ele, eu coloco de novo um outro número que vai aparecer, aí eu somei esse valor mais um. Bora ver como é que fica lá. Vou colocar aqui, int num igual a 1, 2, 3, ponto e vírgula, né? O valor eu vou colocar aqui um número D, vocês já vão entender o que vai acontecer aqui, tá? Eu posso já colocar aqui num, ó, colocar só num aqui e executar para você ver. O valor eu tenho que indicar aqui no texto lá embaixo, ó, vai aparecer um número, então coloca esse caractere especial aqui, porcentagem D. Bora ver como é que tá, se não vai dar nenhum erro. Não, ó, então, o valor do 1, 2, 3, tá vendo? E aqui. E o valor seguinte a ele. Então, se aqui eu coloquei que era num, que é 1, 2, 3, vou colocar um vírgula e vou colocar num mais 1, que vai ser, né, o valor seguinte a ele, que é 1, 2, 4. Né? Vamos analisar aqui. Eu não coloquei, olha só, não coloquei o porcentagem D, não apareceu. Tá? Too many arguments for format. Para ver só mensagem de aviso mesmo. O valor do número, só para ficar mais bonitinho, número 1, 2, 3, e o valor seguinte a ele, 1, 2, 4. Não 1, 2, 4, é 124, né? 123, 124. O valor do número 123 e o valor seguinte a ele, 124. Então, ó, eu queria, nesse programa aqui, eu queria armazenar um valor na memória do computador e queria utilizar depois para mostrar o número seguinte. Então, eu precisei declarar uma variável, ó, o nome dela é num, tem aqui. Eu disse o tipo de dado que ela vai receber, que é inteiro, né? Atribuí um valor a ela e depois, ó, quando eu fui mostrar aqui, eu precisei da variável de novo. Então, acessei a memória, peguei 1, 2, 3 e somei mais um. Então, esse é o conceito de variável e de tipo de dados, tá bom? Ah, e se fosse um outro valor aqui, como altura. Então, vou colocar float, altura 178. A altura aqui tem que ser 1.78, tá, pessoal? Não coloca vírgula que pode dar erro. Aí eu posso colocar aqui printf minha altura e eu preciso colocar o caractere especial aqui também, só que aqui é um F, tá? Coloco um F de float lá em cima. E aí, vírgula e o nome da variável. Vou colocar um barra N aqui, senão ele dá um quebra de linha ali em cima. Ponto e vírgula, para não dar erro. Minha altura é 1.7. Tá certo isso daqui, é só porque como é um float, ele vai adicionar casas adicionais aqui. A gente pode depois aprender como formatar isso daqui, tá bom? O número menor. Ok. Então, a gente precisa também definir quais são as regras que a gente tem para dar nomes para variáveis. Não é qualquer nome que a gente pode dar para ela. Então, ó, o nome que se vai atribuir uma variável em C deve seguir as seguintes regras. Não é aceitável iniciar um número com um número, ó, por exemplo, uma casa é errado. Tem que ser um caractere ou um underscore. Ó, se a gente colocar assim, ó, aqui ele vai dar erro. Ó, tá vendo? Não pode começar com número, mas pode começar com underscore, tá? A altura aqui, se eu colocar, a gente chama de underline, né? Nem é underscore. Dá certo também.
Bom, ele de novo aqui, eu ponho ponto e vírgula. O que mais? Pode ser letras do alfabeto, então tanto maiúscula e tanto minúscula, tá? Então, mas a gente tem que tomar cuidado que uma vez que eu declarei aqui a minha variável altura com minúscula, tá? Ou maiúsculo, aqui também tem que ser do mesmo jeito, senão ele não reconhece, ó. Ele vai dizer que não reconhece isso daqui. Está dizendo que não está declarada, olha só. Então são duas coisas distintas, tem que sempre tomar cuidado, às vezes a gente falta uma palavrinha e ali a gente erra, tá bom? Então ela é case sensitive. Tá? O que mais? Usar uma palavra-chave reservada da linguagem. O que são palavras-chave da linguagem? Olha, por exemplo, aqui a gente usou int, float, printf, return. Vocês viram que até mudou de nome. Então, se eu quiser colocar o nome da minha variável de int aqui, ó, inteiro, não vai poder, porque já é uma palavra reservada e ele não vai deixar você utilizar, tá? E essas aqui são algumas das palavras reservadas, mas quando você digita uma palavra reservada, já muda de cor. Então, você já sabe que é uma palavra reservada da linguagem, só pertence à linguagem ali, tá? Nenhuma dessas aqui também pode usar. Esses são os casos mais gerais, mas números depois pode usar, números no meio da palavra pode usar. Não pode usar também caracteres especiais também, tá? No início, ali. Eu acho que nem depois. Vamos colocar aqui num porcentagem para a gente ver. Ó, mudou de cor. Aqui já vai dar problema. Ele não está reconhecendo como está conhecendo como uma palavra reservada. Olha só. Vai dar erro. Então não pode colocar ali também. Tá? Essas são as regras básicas para declarar uma variável. Os nomes de uma variável. Atribuição a variáveis. Nós já fizemos isso, né? Agora há pouco. Então, uma atribuição é realizada obedecendo a seguinte sintaxe. Eu tenho a minha variável, olha só. O tipo dela, um número, né? E depois que é igual à expressão, o valor que eu estou querendo armazenar dentro dela. Olha, pessoal, isso aqui também pode acontecer o seguinte, ó. Eu declarei primeiro, ó. Aqui, ó. Declarando a variável. Vou colocar como comentário aqui. E eu posso depois atribuindo valor a uma variável. As duas formas estão corretas, tá? Aqui, ó, eu já tenho declarando e atribuindo um valor a uma variável. Se eu dar um run aqui, essa aí é a mesma coisa. Tá vendo? Coloca a barra. Então, tem como eu só declarar e depois atribuir. E tem como eu já declarar e atribuir. Tá bom? Às vezes também, se você quiser declarar várias variáveis, se elas forem do mesmo tipo, você pode colocar aqui. Num 2, eu posso colocar idade, CPF, né? Vai dar certo também. Ele permite que você declare tudo em uma mesma linha, se elas forem do mesmo tipo, tá bom? Agora, se for do tipo diferente, não tem como, porque, né, você está definindo aqui a forma do teu recipiente. Então, recipiente, que são as caixinhas que ficam lá armazenadas na memória. Olha só como é que fica lá dentro da memória, pessoal, ó. Então, ó, um xzinho, que é o nome da minha variável, que ela tem lá uma célula na memória reservada para guardar. Tem um y aqui, que é a minha variável, e eu tenho 5 guardado dentro dela. Fica representado assim na variável. A grosso modo, né, pessoal? Porque, na verdade, o que acontece são pulsos elétricos que estão acontecendo na memória. Tá bom? Então, é isso.